Olá, sou Roberta Litsi, iniciando mais um SP Cidadania. E hoje contamos com a presença do reconhecido Ricardo Glock, consultor, assessor e investidor do mercado de leilões. Olá, Ricardo. Olá, muito obrigado pela oportunidade de convite à oportuna questão de abordagem do assunto leilões. Nós que agradecemos a sua presença, por ter aceito o convite e por trazer esse tema tão relevante, né, no mercado aqui de leilões. Perfeito. Ricardo, ele motivou a exercer essa profissão de assessor, consultor e investidor no mercado de leilões? Perfeito. Essa temática de circunstância usual, de mercadológico totalmente equiparado fora do mercado comum, ela traz vertentes das mais variadas de qualidade e economia. Então ela oportuniza grandes negócios. Eu comecei a estudar leilões com 16 anos de idade e, eventualmente, num período de crise, existe uma eclosão de grande proporção de oferta no mercado e automaticamente acabei me inserindo e sendo ali uma compra inicial para vivenciar a experienciação e ocasionalmente acabei começando a ser solicitado para assessoria e consultoria e possibilidades de usufruto e investimento para terceiros. Então eu comecei a fazer uma situação de alçar voos e possibilitar grandes conquistas às pessoas. Perfeito. E hoje você já é reconhecido nesse mercado, né? Sim. Fazendo as transações para os leiloeiros, no caso, né? Deixar bem claro que você não é o profissional leiloeiro, mas sim o assessor, consultor e investidor, né? Exatamente. Eu não tenho nenhum tipo de familiaridade, nem sou cadastrado na JUSESP como um leiloeiro. Eu sou uma pessoa particular, autônomo, especialista em leilões. Eu oportunizo grandes acontecimentos de investimentos para as pessoas que me procuram para assessoria e consultoria e os próprios investimentos que eu executo com relação à minha pessoa. Ah, perfeito. E essa informação do Ricardo é de suma importância, que para exercer essa profissão de leiloeiro, exige-se o registro na junta comercial. É isso, Ricardo? Exatamente. É sempre muito fundamental a pessoa consultar o nome do leiloeiro oficial público para que não tenha o despropósito de cair em golpes e ser lesado aí e não ter um anseio de materialidade na constituição de arrematação de alguma coisa que lhe convenha e automaticamente ser vítima de uma fraude e estelionato. Com certeza, é uma profissão devidamente regulamentada. Exatamente. Né? Pois bem, quais seriam as etapas do leilão, né, em si, de todo end-to-end, né, do início ao fim? Sim. O leilão ele tem diversas situações de sincronismos, ao qual existe o regulamento com as normas, né, e decretos de oficialização, que é no estado que se encontra, a oportunização da relação dos lotes que serão colocados no dia para situação de oportunidade àqueles que queiram ter a previsibilidade de um bom negócio no preço limítrofe e toda a situação de contenda também que exige o pagamento à vista, tem a taxa do leiloeiro de 5%, a taxa de logística e a taxa administrativa em alguns casos. E também tem comitentes vendedoras que são as seguradoras ou bancos que cobram também um determinado percentual. Isso tudo é bem disposto nas situações de regulamentação incluídas no edital público oficial. Então é só a pessoa ler, ter a devida atenção, se tiver alguma dúvida, liga para o leiloeiro, tem um telefone, o SAC, e esclarece as dúvidas. Na dúvida, não compre, tenha total atenção. Perfeito. E é importante frisar que a nova lei de licitações, que é a 14.133 de 2021, a qual dispõe sobre o exercício da profissão, bem como as etapas e modalidades de leilões, né? Pois bem, Ricardo, quais são os órgãos fiscalizadores dos leilões? Que é importante no caso que o consumidor, aquele que adquire o bem imóvel ou imóvel, queira fazer alguma reivindicação, né, de um negócio talvez não tão bem sucedido. Perfeito. Existem vários atores, né? O consumidor ele é munido pelo PROCON e eventualmente as outras empresas partícipes, seguradoras, elas oportunamente comercializam o patrimônio, aquele que arrematou regulariza perante ao Detran ou ao Inmetro e aí posterior a isso que exigem fazer uma contratação de seguro.
de forma inexplicável e não compreensível, algumas empresas que comercializaram seus bens no leilão negam o seguro dos carros, por exemplo. Isso é totalmente inadmissível, é uma prática abusiva e lesiva de sabotagem e deslealdade perante ao cliente, e cabe ali um protesto com a SUSEP, que é o órgão, entidade que fiscaliza seguradoras, e ocasionalmente também, oportunamente, até mesmo uma obrigação de fazer de devolução do produto, já que não vai fazer seguro do patrimônio. E no caso o Detran, que declina isso? O Detran, ele tem a regulamentação, ele tem lá as classificações de multa, ao qual ela é um pouco tendenciosa e problemática no quesito que envolva a palavra leilão. Por quê? A sua pessoa, como proprietária de um veículo particular sem estar no seguro, pode ter um envolvimento em um acidente e aí faz uma ocorrência na delegacia ou unidade policial, o BOAT, Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito. E lá o policial qualifica o seu carro como média multa, dano estrutural. Mas, no entanto, um profissional da área automotiva que corrige o seu carro fala, olha, não afetou a estrutura, foi um equívoco aqui de ordenamento na previsibilidade dessa questão de multa do carro. Você pode pedir no Detran a reclassificação de multa, só para carros que não são comercializados no leilão. Então, quer dizer, o carro que foi indenizado e providencialmente comercializado no leilão, ele está excluído dessa possibilidade de fazer a reclassificação de multa. É algo completamente inoportuno e problematizado numa negativa de condição com relação ao leilão. Isso não tem um propósito de equidade, né? O particular pode fazer a reclassificação de multa, mas quem compra o carro no leilão não pode. Então isso é um problema grave que o Detran deveria corrigir. E tem também as vistorias em empresas credenciadas Detran que negativam o carro apenas por identificar a comercialização leilão, eles reprovam. Quem só pode reprovar é uma entidade oficial, o Inmetro, e peritos. E os vistoriadores não são legalizados e aptos como peritos. Então eles não são aptos para esta verificação, e sim o Inmetro para verificar se o produto está apto ou não. Exatamente, para liberar a circulação e voltar ao mercado. E o carro está liberado a circulação, recolhe o IPVA 100% e ele é reprovado nas vistorias cautelares. Algo também de autonomia que o Detran poderia estar corrigindo e padronizando como a vistoria de transferência de propriedade, a qual ela é toda universalizada. No quesito cautelar, que é a vistoria temática de estrutura do carro, numeração de chassi, motor, ela não é padronizada. Cada empresa faz com um escopo montado dentro do seu universo da marca que está ali credenciada na situação de legitimidade de empresa que presta serviço para o Detran. E isso gera uma divergência, um conflito muito grande. No momento que você vai vender um carro, eu chego com o meu carro, uma BMW, por exemplo, que foi salvado de roubo e furto e todo original, eles reprovam o carro porque tem o histórico de comercialização no leilão. Então o carro não poderia estar liberado para circulação, recolhendo IPVA 100% tabela FIPE, e o Inmetro, que nada fez ali de negativo ou que nem reprovou o carro, sendo praticamente contraditória a questão dessas vistorias cautelares trazerem um dissabor para o cliente e até mesmo uma frustração do negócio. Perfeito. Inclusive isso impacta na questão de seguros também, né? Quando a pessoa compra um carro de leilão, sim, nem sempre o seguro aceita, e quando aceita tem um valor diminuído, né? Que é um grande absurdo. Aí entra novamente um conflito. Se eu pago o IPVA 100% tabela FIPE, como o carro pode ser depreciado? Qual que é a vazão de jurisprudência que é utilizada nessa questão? Porque se eu estou pagando IPVA 100% tabela FIPE, o meu carro tem um valor comercial de 100% tabela FIPE. Salvo as exceções quando o carro é sinistro média monta, que são as classificações de monta. Pequena monta, dano estético. Média monta, dano estrutural, vai ter que passar pelo Inmetro para ser aprovado e liberado da circulação novamente. Pequena monta não precisa disso. E grande monta são as sucatas comercializados sem o direito à documentação, recorta o chassi, tira a placa e vende só para empresas credenciadas Detran as peças para serem reaproveitadas. Perfeito. Então tem um mercado bastante dinâmico, né? Tem. O mercado ele é super dinâmico e vultuoso. A situação do trading leilão, ela oferece vazões das mais significativas em termos de oportunização de grandes negócios. O que seria o trade leilões, para explicar para o pessoal? O trading leilão ele tem a peculiaridade de colocar em ato público de venda oficial objetos dos mais variados, obras de arte, joias,
automóveis, imóveis e outras tantas peculiaridades que possam ser oportunizadas. E com essa questão de exemplificação no estado que se encontra, com a ressalva. Qual é o estado que se encontra? Existe um campo de descrição detalhada ao qual ele é primordial a legitimidade da publicidade. Muitas vezes, por uma situação de inobservância ou descuido do leiloeiro oficial público e até da empresa cometente vendedora, acabam não avisando qual é o estado que se encontra do carro, e aí o sonho pode se transformar em pesadelo. Aí isso é um grave problema, né? Sem dúvida. Ele compra um produto que ele... de sonho, às vezes um sonho da pessoa, que pode ser adquirido através do leilão. Sim. Porém, por falta de informação, ele é lesado, é isso, Ricardo? Exatamente. Ele acaba tendo o despropósito de chegar no pátio para fazer a retirada após ter efetuado a arrematação e o pagamento e todos os documentos já linkados e anexados na plataforma leilão. Ele chega lá e se depara com o motor danificado, ou câmbio danificado, ou carro semi-depenado. E, infelizmente, o pós-venda, no momento presente das unidades leilões, eles utilizam aquela frase de 1932 que legitima a função do leiloeiro público oficial, que é no estado que se encontra. Mas ninguém aqui está para dar tiro no escuro ou roleta russa. Vamos ver o que vai dar. Leilão é um ato de legitimidade, onde o leiloeiro ele é um agente assemelhado público que tem a obrigação, a fé pública, de não cometer nenhum despropósito, nenhuma divergência ou ocultação de informação. Caso contrário, ele está incorrendo em crime. De estelionato, no caso, 171 do Código Penal. Né? Exatamente. E no caso de bens móveis, né, que muito se fala, né, eles arrematam os imóveis a preços bem inferiores ao de mercado. Sim. Então, neste caso dos bens imóveis, qual o funcionamento? Perfeito. Os imóveis, eles carregam situações de perspectiva de caráter propter rem. A dívida acompanha o imóvel. Só que, no entanto, o discorrer novamente das informações específicas de cada lote acaba havendo um despropósito de desinformação ou de ausência no tocante do que existe atribuído àquele imóvel. Então pode ser uma situação de caráter habeas corpus, pode ter ali direitos do compromissário, a pessoa está comprando imóvel, está achando que ela vai ter a atribuição daquele imóvel e ela está assumindo uma dívida infindável em cima do imóvel. Pode ter uma execução simultânea dentro do propósito de um imóvel, está tendo dois processos correndo paralelamente, simultaneamente, e isso tem que ser avisado, muitas vezes é ignorado e é atribuído a responsabilidade ao interessado arrematante, ao qual acaba sendo lesado oportunamente pela somatória de situações negativas que são ocultadas na descrição detalhada. E ele acaba perdendo o investimento, né? Porque se tem um outro processo, às vezes envolve questões familiares, enfim. Exato. No caso de inventários, por exemplo, Sim. né? E o arrematante não sabe, vai ser lesado, com certeza. Sem dúvida. Ele está achando que ele vai comprar um imóvel que é na sua totalidade e aí está sendo executado uma fração ideal de 4 herdeiros. Então, automaticamente, ele está comprando 25% do imóvel e ele, oportunamente, ali se descuidou. Não teve o propósito da informação e também não teve a nuance de perspicácia de analisar o portfólio da informação que é cedida pelo leiloeiro oficial público. E essa fração ideal, o que seria? Para explicar para o pessoal. Ela é esmiuçar a situação de fracionamento. Então, um imóvel com 4 herdeiros, 25% para cada um, está sendo oficializada a venda apenas de uma pessoa, então é 25% e não a totalidade do imóvel. Ah, perfeito. Então tem que atentar-se a vários detalhes, né? Exatamente. Prestar muita atenção e por isso é de suma importância o assessoramento, né, Ricardo? A prática de tudo, além da teoria e da absorção de conhecimento, ela é fundamental, porque ela te traz know-how, ela te traz a potencialização de você driblar transtornos e circunstâncias que não são convenientes para quem está ali querendo concretizar a materialidade de uma arrematação que seja resplandecente e positiva na envergadura de possibilidade maior de conquista em leilão. Que precisa da segurança jurídica, sim, né, para a efetividade do bom negócio, né? Exatamente. E além disso também tem os pressupostos de somatórios financeiros. Se arremata o imóvel, tem o ITBI, tem o registro, tem a escritura e tem lá os 5% do leiloeiro.
E se o leilão for extrajudicial, vai ser de uma forma, vai ser pontuado o pagamento diretamente a quem alienou o imóvel. No caso, uma financeira, um banco, esse tipo de coisa. Se for judicial, o depósito é judicial. E aí tem o ordenamento de requisição peticionária através de um advogado, e aí começam a ter os desmembramentos técnicos da magistratura em assinar o auto de arrematação para depois emitir a carta de emissão de posse. Aí mais um gasto, né? Mais algo gasto. Que vai onerar Exatamente. ao arrematante, né? Exatamente. Então esses propósitos, às vezes, não são todos confluídos na situação de perspectiva e planejamento do arrematante, ou até por desorientação e falta de prática. Isso é importante, estar tendo sempre a previsibilidade dentro do contexto para que não haja nenhum descontrole sistêmico que vá inviabilizar e poder custear todas as despesas. Bom, é complexo, né, É Ricardo? complexo. E você falou do princípio da publicidade e transparência na informação, que a gente até mencionou, Perfeito. que pode impactar, tipificar inclusive um crime, no caso de ocultar essas informações que você falou, extremamente relevantes, né? Sim, sim. As informações, o leilão, ele não é uma caixinha de surpresas, ele é um ato de regimentação, de legitimidade, que ele tem que trazer informação do bem, do patrimônio, qual é o estado que se encontra, seja ele carregado por dívidas ou então por vícios inerentes à sinistralidade de um carro. Então o carro bateu a traseira, aconteceu já uma situação de assessoria e consultoria, onde o eixo traseiro do carro estava torto e os bicos injetores do motor estavam ausentes. Eu questionei isso à unidade do Pátio Leilão, um leiloeiro bem expressivo que eu estou acostumado a comprar cotidianamente, e o gerente da unidade me disse que é no estado que se encontra, o senhor sabe disso. Eu falei, não, eu compro o carro interpretando a sinistralidade. O carro teve uma colisão no eixo traseiro e ele não estava sem os bicos injetores. Vocês são os depositários fiéis e vocês devem a situação de submeter a informação à empresa que é proprietária do patrimônio, que foi a Tóquio Marine, e ocasionalmente ela ressarcia os bicos. Então, no caso, até nós conversamos, a Lei 8.078 de 90, que é de proteção e defesa do consumidor. Sim. Nesse caso, ela é inserida e tem um contexto que você falou dentro dos leilões que não é possível responder por essa lei, é isso? Essa atribuição ela não pode ser isolada. O cliente arrematante é um consumidor e, no entanto, existe aquela prática condicionada no estado que se encontra. Ninguém aqui está questionando o estado que se encontra o patrimônio, porque é vendido mesmo perante a situação de sinistralidade do bem no estado que chegou lá. E o depositário fiel tem a obrigação de manter o patrimônio no estado que se encontra, sem a alteração das características ou ausência e subtração de peças que, infelizmente, às vezes acontece. Basta fazer uma sindicância na unidade da concessionária e pegar a ficha de vistoria e checklist da seguradora ou do leiloeiro, que irão haver incongruências. E as peças não somem como se fosse caça às bruxas ou um passe de mágica de Oz e pronto, acabou e é isso mesmo, e leva o produto no estado que se encontra e dane-se o cliente. Então o cliente ele é desfavorecido quando acontece uma incongruência de ocultação da informação, divergência da informação ou o despropósito de subtração de peças, que não estamos acusando aqui nem o leiloeiro, nem o intermediador do transporte, o cegonheiro ou o guincheiro, ou o principal, a unidade de concessionária, quando faz a vistoria com o credenciamento da seguradora, o vistoriador vai lá e ele dá o checkmate, fala, ficou muito oneroso o conserto desse carro, é perda total, indenização, e manda para o leilão. E aí começam os problemas, porque o carro não era mantido no estado que se encontra, de alguma maneira existe o surrupiar o carro, e isso acaba sendo totalmente inviável para quem compra, porque a caixinha de surpresas começa a brotar os fantasmas. E aí o carro estava lá intacto, só com o pontual do sinistro, e aparece o carro colidido, por exemplo, na traseira, e os bicos injetores somem. Isso não existe, isso não pode, é uma prática criminosa. E nesse caso, o consumidor reclamaria em primeira instância com quem? Qual o canal? É fundamental reclamar no momento da retirada do lote. Se você retirar o carro e não fizer a objeção, que é estritamente necessária no presencial, antes de retirar o carro, e se tiver muita coisa errada e desordenada, façam fotos e vídeos e não tire o carro, deixe o carro no pátio leilão. É importante frisar, né? Isso, porque se você tirar o carro, você concordou com tudo que você viu ali e levou o carro.
Então aí você não vai ter do que requerer. Já perde as garantias. Exatamente. É muito importante essa informação. Sim. E no caso de processos judiciais, Ricardo? Sim. Tem casos de sucesso e de improcedência da ação, né? Você poderia comentar um pouco? Comento. A nossa lei ela é bem vasta e eu não sou um operacional bacharel em direito, mas eu tenho o propósito de prática de requisições variadas pelo conhecimento teórico e prático no trading leilão. Isso me dá um respaldo de identificar as imprecisões e os atos lesivos contra os arrematantes. E ocasionalmente sobram situações das mais variadas de circunstâncias com vícios que são totalmente não condizentes com a aceitação de um ato legítimo oficial do leiloeiro, um agente assemelhado ao público. E... Desculpe, vícios, você fala vício no produto, né? Exatamente. É deixar claro para as pessoas, né? Exato. Quando o produto apresenta um vício que às vezes é um vício oculto, que ele Exato. só detecta depois que adquiriu o produto. E isso é pertinente e muito significativo ser ressaltado que na vistoria pelo técnico, no momento do vislumbramento de todas as anormalidades do carro, é identificado. Ele não é um segredo guardado às 7 chaves que o próprio especialista não consegue identificar. Então isso tem no checklist da vistoria da seguradora e tem que ter também a vistoria do leiloeiro. E essa informação não é trazida na descrição detalhada do lote, ao qual começam a problematizar as situações, falam que é no estado que se encontra e o cliente só resta a via judicial para ser procurada. Um exemplo típico do processo que eu tive, bem assim, esdrúxulo, foi uma situação de comprar um carro com câmbio semiautomático e o carro, na verdade, ele era câmbio manual e o carro chegou com um câmbio semiautomático. Eu não compraria um carro com câmbio semiautomático. E isso eu coloquei o edital, estava lá com câmbio manual, confiei na informação do leilão, o pátio não estava oportunizado a visitação e a condicionante disso, perante ao magistrado, ele sentenciou que eu deveria ter percebido que o câmbio era semiautomático. E a informação de divergência total no lote, comprovada oficialmente, lesando o cliente. Eu fiquei com o carro, vendi, tive um propósito de condicionar uma venda com qualidade de economia e ter a oferição de um lucro mínimo. Mas eu fui ali lesado por uma situação de divergência de informação. Um caso de sucesso que eu tive recentemente, muito interessante, foram 3 vistorias cautelares que eu fiz em empresas credenciadas Detran, onde eu comprei um Honda Fit da Tokyo Marine, leiloeiro oficial público Sodré Santoro. Gosto muito dessa plataforma leilão, ao qual tem um volume muito significativo e denso de produtos e possibilidades de grandes oportunidades. Você recomenda isso? Recomendo, não só ele como Freitas Leiloeiro, tem empresa norte-americana também, Copart, que eu não sou muito fã, mas já comprei lá, já vendi carro no leilão também, é bem interessante isso. Acontece de repente você ter um patrimônio e querer colocar no leilão. Isso é possível, existem algumas regrinhas protocolares, você tem que ser o detentor do produto, não pode estar em nome de terceiros, todo esse tipo de situação de variação que potencializa uma comercialização rápida, embora talvez não atinja o valor da sua expectativa, possa ser um pouco menor. Mas voltando aos casos da justiça, esse Honda Fit ele tinha dano estrutural na longarina frontal do carro, onde foi qualificado como pequena monta, que significa o dano estético, aonde não vem crivo no documento, o média monta vem lá recuperar o sinistro no documento, e foi convalidado na primeira instância como improcedente, entrei com recurso especial e mais essas 3 avaliações de laudos cautelares, e foi proferido em meu favor a vitória aí pelo êxito de assertividade do cliente que estava sendo lesado. Devolvi o carro, devolveram o dinheiro parcialmente, colocaram na sentença como cumprida a obrigação de pagamento e não cumpriram o total pagamento. Ainda tem aí a requisição para ser finalizada perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Fórum de Santana, onde eu tenho 5 demandas, das quais nunca me utilizei de má fé para fazer requisição processual, enriquecimento ilícito, e oportunamente os processos foram 4 julgados de forma um pouco estarrecedora e não condizente com o assunto específico abordado na ação, e a 5ª foi sem dúvida nenhuma louvável e admirável a coragem aí do Tribunal de Justiça e do magistrado em julgar em favor daquele que estava sendo lesado.
Perfeito. Então, obviamente, há casos de ganhos e perdas nessa seara do mercado de leilões, né? Sim. Que é bem complexo. Tem que estar sempre atento aos detalhes, às regulamentações. Perfeito. Dependendo dos bens móveis ou imóveis, tem suas peculiaridades que devem ser ponto de atenção, né? Que você explicou. Se não há dívidas, né? Se há processos já que concorrem com o bem que você está adquirindo. Exato. Enfim, tudo que deve ser minuciosamente analisado. Sim. E, obviamente, por um assessor e consultor no mercado, que a pessoa aventurar-se a querer adquirir por conta própria, você não recomendaria, né, Ricardo? Há possibilidade do iniciante começar por conta própria, mas sem grandes proporcionalidades de... Eu costumo fazer uma situação equiparada da Bolsa de Valores. Investidor conservador, moderador e agressivo. Leilão também tem isso. Então, existem leiloeiros que oportunizam o funcionamento do carro passando, por exemplo, o Freitas Leiloeiro faz isso. Uma pessoa iniciante, ele pode sim comprar dentro dessas prerrogativas. Vai ver o carro funcionando, vai ter informação com clareza na descrição detalhada do lote e qualquer dúvida, levar um mecânico e um funileiro ou um assessor e consultoria que tenha a prática do cotidiano para poder estar potencializando o sucesso da pessoa. Então isso vai muito da demanda de decisão de cada indivíduo. Tem gente que quer ser ajudada e tem gente que não quer ser ajudada. Depois que constitui o problema, fica mais difícil para resolver. Tem como resolver, mas o desgaste é maior e pode ser em vias judiciais. O que vai gerar mais gastos e às vezes não vai compensar, né? Exatamente. Pode não ser resolvido. Além de não resolvido, vai ter os gastos. Exatamente. Né? E o trauma fica, porque leilão é bom com informação. Quando existe a desinformação, a gente parte do pressuposto que você está com uma roleta russa e automaticamente você está sendo kamikaze. E leilão é legitimidade da informação, princípio da publicidade. Perfeito, Ricardo. E como inovação, né, o que você indicaria dentro dos leilões judiciais e extrajudiciais? Perfeito. Eu acho que poderia haver uma situação de segregação do mundo jurídico para uma atenção específica e maior e mais ágil na prerrogativa de peticionamento, por exemplo, como o auto de arrematação. Ele não pode demorar de 3 a 6 meses para ser assinado pelo magistrado e deixar ali à mercê a situação lançada à sorte de quem arrematou o imóvel, e automaticamente a lei preconiza que, enquanto não for formalizada a assinatura do juiz, está em aberto para que aquela pessoa que está sendo executada que possa remir a sua dívida com pagamento à vista, ao qual teve um imóvel que eu fui um arrematante, uma unidade aqui em São Paulo, capital, e a parte executada pagou em 2 vezes. A lei não oportuniza isso e foi oficializada a questão de cancelamento do leilão. Então, um despropósito fora do regramento da jurisprudência, onde o executado que estava lesando a quem fez a requisição no Tribunal de Justiça mediante 5 anos de trânsito e sendo protelado com recursos que eram ali de litigância de má-fé por parte da pessoa que estava à mercê ali sem o pagamento da obrigação de fazer do patrimônio, e se beneficiou, atrapalhou o leiloeiro e atrapalhou o arrematante. E, no entanto, não foi legítima a questão lógica do propósito aí de acompanhamento do Tribunal de Justiça, onde ele feriu o direito do arrematante, lesando ele com a carta de emissão de posse, onde não foi expedida, e o devedor pagou em 2 vezes, não à vista, como a lei é o efeito de consolidação do que diz o ordenamento jurídico. Mas ele fez acordo? Não. Ele simplesmente pagou em 2 vezes, assim, porque normalmente se fez o acordo, né? O juiz ainda proferiu que a dívida não tinha sido paga à vista e ocasionalmente ele pagou em 2 vezes e levou vantagem nessa situação, ferindo o que é pressuposto de jurisprudência, que é obrigado a pagar à vista com juros de correção monetária, caso contrário não fez a remissão da dívida. Então, como inovação, você sugere a celeridade nos processos? Eu acho que deveria ter um departamento específico na atribuição de cada fórum com relação aos assuntos jurídicos elencados aos leilões. Isso para peticionar retirada de oportunidade de bens automóveis ou imóveis.
Seria fantástico, não prejudicaria o arrematante e seria célere. Tudo muito solucionado, muito oportuno, depósito judicial funciona perfeitamente, só quem não pode ser lesado é quem está solucionando o problema de todos, que é o arrematante. Se ele está pagando uma dívida, alguém que estava ali pendente de receber e até mesmo o executado que está ali pendente do pagamento, com o dinheiro do arrematante, ele está solucionando dois problemas: a quem recebeu o pagamento e a quem estava pendente de pagar. Então o arrematante não pode ser sacrificado numa contenda muito complexa de arrematação e morosidade para ser resolvido isso, e também não ser prejudicado com o cancelamento do leilão, ao qual a margem da lei a pessoa paga em 2 vezes, sendo que a lei diz que é para pagar à vista. Então isso deve ser levado às autoridades, né? Sem dúvida. Para que possa, quem sabe, elaborar propostas de projeto de leis nesse sentido, Exato. né? Seria muito oportuno e todas as partes seriam beneficiadas, né? E no leilão extrajudicial, principalmente de automóveis, fazer um balizamento de uma fichinha PDF de vistorias de cada lote e até mesmo a vistoria cautelar, e deixar em aberto para o participante, para o arrematante ter a clareza do que ele está comprando, porque as informações são conflituosas, são incompletas, são divergentes, são ocultadas, e ninguém está ali para comprar gato por lebre, ser enganado, ser ludibriado e ainda ouvir o desaforo da frase no estado que se encontra, sendo enganado, sendo lesado. Isso não é digno e ético da função de um agente assemelhado público, leiloeiro, que em 1980 vendiam-se carros jogados no pátio e as informações eram ínfimas. Hoje a gente vive a era da informação, o leilão é feito pela internet e tem que ter a descrição detalhada completa. Leilão eletrônico, né? Exatamente. Hoje o leilão funciona muito bem de maneira eletrônica, às vezes você não vai nem em pátio, tem visitação por situação de vídeo chamada que mostra tudo, explica tudo. O bom é ir visitar presencialmente, mas tem o pátio que impossibilita a visitação. Pátio Guarulhos, Sodré Santoro, proibido a visitação. E aí a informação tem que estar completa. Se estiver incompleta, está lesando o arrematante. Consequentemente, ou recompra o patrimônio ou vira um celeuma judicial. E aí os magistrados, eles também, oportunamente, eu acho que seria convidativo ter um esmeramento, um aprofundamento do assunto leilão, que é bem complexo, que foge à área apenas da jurisprudência e tem a temática técnica, regulamentar de editais, qualificações de montas. Isso tudo não tem assim um direcionamento preciso de jurisprudência, sim qualificadoras de normas regulamentadoras que são agregadoras para poder estar sentenciando em favor daquele que foi lesado, o cliente arrematante. Então isso é mais um ponto de atenção às autoridades? Sim. Para que possam promover mudanças e inovações na lei, né? Exatamente. E a fiscalização, né? A fiscalização. Porque a lei, às vezes, ela é implementada, sim, mas se não há um monitoramento para o funcionamento e eficácia dessa lei, perfeito, de nada adianta, fica sem o funcionamento, o devido funcionamento. Exato, né? O cliente fica à mercê, começa a ter atos lesivos, começa a situação aparentemente do anti-marketing, que é aquela mística de que leilão não é bom, leilão é perigoso, leilão é trágico, roleta russa, vamos tentar a sorte. Leilão não é nada disso, leilão é informação. Publicidade, princípio da informação, ele é primordial. Quando inexiste essa situação, existe o descabimento total da legitimidade, e aí as incongruências nascem e a pessoa que comprou, que era para realizar um sonho, ela se torna um pesadelo, um prejuízo gravíssimo, e ela não quer mais saber de leilão porque ela está numa situação que é desconfortável. Tem um caso, oportunamente, com um subtenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que comprou uma Jeep Compass pequena monta, o carro era proibido de visitação, Pátio Guarulhos, Sodré Santoro, Tóquio Marine, a seguradora. O carro veio com todo o chicote cortado do carro, módulos divergentes que não se comunicam. Para arrumar esse carro é 30 mil reais. Ele comprou com diferença de 45 mil em economia. Ele não vai arrumar esse carro, está parado, virou uma demanda judicial. Então uma dor de cabeça, né, Ricardo? Uma dor de cabeça que muitas pessoas que floreiam ou falam de leilão não trazem as experiências amargas e adversas do leilão. É preciso ser dito, todo dia tem carro sendo vendido no leilão, num volume de 200 a 300 carros por leiloeiro, existem mais de 100 leiloeiros no Brasil todo, e ocasionalmente os despropósitos da desinformação, da descrição detalhada, do princípio da publicidade, são fatais para quem está comprando e levando o gato por lebre, algo oculto que tem na vistoria da seguradora, quando fez lá
a decretação de indenização integral do patrimônio e também a vistoria do leiloeiro, que tem que identificar os problemas e suscitar a quem está participando do leilão para que não seja uma situação de compra obscura ou problematizada em trágicas situações de pesadelos. Então, o maior problema hoje no nosso país, não só no setor de leilões, mas acho que em vários setores, é a desinformação. Exato. Então, por isso que é importante trazer pessoas como você, né, para passar informação para as pessoas, a sociedade como um todo, tanto para quem quer entrar no mercado de leilões para atuação, como para o consumidor cliente, o arrematante, ou que vai pegar o produto após, né? Porque no caso você é um investidor, você pode adquirir seu arrematador. Sim. E para depois repassar para o consumidor final, não é isso? Exatamente. E qual a mensagem final, Ricardo, que você deixa para quem está nos assistindo? Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui trazendo uma situação de disseminação do conhecimento com a sua pessoa, uma pessoa super gabaritada e também no tocante à situação de desempenho ao exercício da cidadania. Isso é formidável perante a sociedade brasileira. Ela é desguarnecida desse quesito de pessoas com esse viés de significância maior de valor profissional e humano que a sua pessoa demonstra ter. Então é muito engrandecedor isso. Eu agradeço aqui a previsibilidade dessa nossa comunicação. Fico à disposição para novas contextualizações de leilões, que é um assunto vasto, e eu digo que o leilão ele é a oportunidade em grandes momentos. Só precisa ter a total convicção do que se está fazendo. O agente assemelhado ao público não pode cometer a divergência da informação ou da desinformação, e todos ficaremos felizes porque o produto leiloado ele é isento de imposto, vende-se num valor menor, encontra-se num valor maior no comércio comum. Então é um mercado de grandes possibilidades, de grandes realizações, de grandes comemorações. Só basta ter o ordenamento da dignidade ética para que todos ficamos numa situação de contenda muito satisfeito e feliz. Então, muito obrigada pela sua excelente explanação, sua participação. Obrigada pela deferência, obrigada pela lembrança aqui, né, gente? Sigam o Ricardo lá nas redes sociais, no Instagram, né? Rick09 Glock Leilões. Tamo junto. Para mais informações, né? E conhecimentos que ele compartilha. Muito obrigada. Muito obrigado. E desejo a você muito sucesso, né? Nessa sua caminhada e que continue compartilhando seu conhecimento com todos. Tá? Muito obrigada. Obrigado eu. Obrigada a todos e até o próximo episódio.